Olá, irmãos, chegamos no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Ontem nós vimos a instituição dos diáconos e o diácono Estevão foi preso logo em seguida, não deu nem muito tempo de curtir o ministério diaconal. O capítulo 6, verso 8 vai falar quem era Estevão, cheio de fé, de poder, fazia-se prodígios e grandes sinais entre o povo. Era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão era um daqueles ícones, embora não apareça muito nas escrituras. Basicamente, a história de Estevão, o relato da história de Estevão é muito curtinho, né? Praticamente um capítulo e um pouquinho. Mas nós vamos ver que era um grande homem de Deus, foi um homem marcante. E depois daquilo que nós vamos ver agora, você vai ver a importância de Estevão para a história do cristianismo. E eu quero falar aqui a respeito do cristianismo por uma questão de história, né, de movimento histórico. O cristianismo não foi criado por Jesus. Tudo aquilo que tem ismos são sistematizações da religião. Jesus trouxe o evangelho, lá em Atos, lá na frente nós vamos ver que em Antioquia, quando o evangelho chega lá, foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, mas não tinha esse nome cristianismo. Isso aí vai surgir lá no 300 anos depois, através do imperador Constantino, que ele não conseguia combater o cristianismo, matava crente, mas aquele negócio se expandia pelo Império Romano. E aí então ele faz uma proposta e alguns bispos daquela época aceitam, e aí então há o casamento da igreja com o Estado, do imperador com a Igreja Católica, que era a igreja oficial. Depois disso, a partir de então, a Igreja Católica se torna oficial no Império, vem logo os papas e a história vai seguindo. Mas até aí, igreja não tinha nome. Quando no ano 300 uma parte da igreja se une ao Império, existe uma partezinha por fora que não aceita isso. Não tem nome, era apenas a igreja e um grupo chamado de cristãos. Isso 300 anos depois que Constantino então vai sistematizar a fé dos cristãos. Mas Jesus não é fundador do cristianismo. Jesus trouxe o evangelho. O cristianismo é uma coisa criada pelo homem 300 anos depois. E aí é importante a gente entender que o judaísmo vai ser importante nessa história. Quando a gente fala de judaísmo, a gente fala do Antigo Testamento. Qual é a questão do judaísmo? Primeiro, que era a religião do povo judeu, do povo escolhido por Deus. Em segundo lugar, a adoração deles era monoteísta, somente um Deus. Os povos ao derredor, eles eram idólatras, eles tinham muitos deuses, eles sacrificavam, inclusive alguns deuses exigiam sacrifício humano, sacrifício de crianças, adoradores de imagens, os chamados postes ídolos do Antigo Testamento. Eles adoravam a natureza, o sol, a lua, todas essas coisas aí. E o povo judeu não. O povo judeu adorava a Yahvé, que é Jeová, que é o nosso Deus. Deus não tem nome, o nome dele é Eu Sou. E aí, para chegar mais perto disso, condicionou-se falar Yahvé, por causa das 4 letrinhas impronunciáveis do nome de Deus. Então, essa era a fé do povo judeu. Eles criam em um só Deus, o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, e que era o condutor da história da humanidade, era quem tinha a história da humanidade nas suas mãos. E aí ele chama o seu povo, nós vamos ver isso aqui no discurso de Estevão,
começa a formar seu povo lá em Gênesis capítulo 12 com Abraão. Quando chega no Novo Testamento, são os judeus. Então, a fé dos cristãos, que aqui nós vamos chamar de uma forma muito especial e muito pontual de cristianismo, só para trazer um entendimento para a gente, embora cristianismo seja aquilo que eu falei lá atrás, mas em se tratando da fé que estava surgindo naquele momento, não era uma fé nova, não, pelo contrário, era uma fé baseada na fé do Antigo Testamento, de um só Deus Criador e do seu ungido, o seu Messias, o seu Filho que havia sido prometido e que agora então chegou. Aqueles discípulos então, eles vão trazer aquela fé que eles tinham, é uma continuação. Os discípulos, eles continuaram crendo em Yahvé, e agora a novidade era que o Filho de Deus havia chegado, o Messias prometido havia chegado. Por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente saber que o cristianismo ele sai de dentro do judaísmo, a fé cristã ela sai de dentro do judaísmo por causa dessa característica monoteísta, e pela questão de ser do povo judeu. É importante a gente dizer isso porque Estevão, agora que eu disse no início, é tão importante a gente saber disso. A importância de Estevão é tão grande que ele foi o primeiro a entender de fato os evangelhos, o evangelho, principalmente à frente dos 12 apóstolos. Aqui, o primeiro a falar contra o templo, o primeiro a dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, foi Estevão. Os 12 não haviam falado sobre isso. Quem disse foi o diácono Estevão. Ele foi o primeiro a falar que o templo, que era símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel, no meio do povo judeu, não tinha valor algum. E eles acusaram Estevão de blasfêmia. Mas Estevão não estava blasfemando, ele estava dizendo a verdade. Ele vai falar que a lei, o templo, tudo isso perde agora o seu significado. Porque Deus não habita em prédio, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Deus habita no nosso coração, porque Deus é espírito, é pessoal e habita no coração do crente. Então é importante a gente saber que aqui Estevão está promovendo uma grande ruptura cultural, religiosa, histórica. Estevão vai entender isso. Estevão vai dizer algo que os outros ainda não percebiam. Deus não está no templo. Em consequência disso, Deus não está no templo, Deus não há sacerdotes entre nós, há somente um sacerdote, sumo sacerdote, Jesus. Nós todos somos iguais, nós todos somos sacerdotes diante do Senhor. Então, os sacrifícios de animais vão ficar tudo para trás a partir de então. Nesse momento, eles param de frequentar o templo. E aí vão até o ano 300, sem prédio. Se reúnem nas casas, nas beiradas do mar, eles se reúnem na beirada dos rios, nas praças. Nos momentos de perseguição mais intensa, por causa dos imperadores, se reúnem também nos sepulcros, nos cemitérios também, nas matas, escondido. Não tem templo. Jesus nunca mandou a gente construir templo. O templo é uma convenção só para a gente não pegar sol e não pegar chuva. Fora isso, não tem utilidade. É o que Estevão vai falar aqui. Não há valor espiritual no prédio, na construção humana. Então, é importante que Estevão vai ser o primeiro a romper com o judaísmo e a partir dele, então, a igreja segue junto. Por que isso? Porque o versículo 8 do capítulo 6 vai dizer que Estevão era um homem cheio de fé e de poder e cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai revelar algo precioso para Estevão. Estevão, eu vou te usar para você ser um divisor de águas
na história agora, na nova história do Evangelho de Jesus. Então agora eles de fato não vão mais ao templo, eles não mais frequentarão o templo. Nós vamos ver a partir do capítulo 8 que agora o couro vai comer, a perseguição vai se intensificar a partir da morte de Estevão. Então eles rompem agora de vez com o templo. Então quando você vê aí pastores na televisão falando de templo, né? Templo de Salomão, não existe isso, não existe mais sacerdote de quipazinho na cabeça, roupa branca, aquelas coisas todas, não existe mais. Isso aí é uma prática do judaísmo, na verdade para corromper e para atrair o povo brasileiro, porque o brasileiro gosta dessas coisas, gosta de simbologia, gosta de apetrecho, gosta de ter uma fé que possa tocar em alguma coisa. Não existe templo, o templo de Salomão acabou nesse dia aqui, quando Estevão se levanta e diz que o templo não tem mais o seu valor, e por isso ele é apedrejado e morto. Estevão, então, eles o acusam, né? E Estevão faz uma hábil descrição da história, começando de Abraão, né? Muito parecido com o discurso de Pedro lá em Atos 2, no Pentecoste. Ele começa com uma descrição muito habilidosa, né? Começando em Gênesis, e aqui ele está falando para os líderes judeus, os líderes religiosos. Era só gente grande. E aí ele vai dizer para aqueles homens, começando em Abraão, vai provar que Jesus era o Messias. Ele faz um relato, a maior parte do capítulo 7 vai falar a respeito disso, né? Dessa narrativa de Estevão ao longo da história. E aí nós vamos ver no verso 48, que Estevão vem com os seus discursos, ele vem falando, e aí a partir do verso 48, ele muda o tom da sua conversa. Ele deixa de narrar e agora o pessoal estava querendo acusá-lo, mas Estevão não era de arregar. Na verdade, Estevão que faz uma acusação contra eles, ainda que sabendo o que poderia acontecer com ele, ele acusa, e ele vai dizer assim, a partir do versículo 48, e especificamente no versículo 51, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. E desce o cajado a partir de então. Estevão está sendo acusado, mas na verdade ele não é a vítima. Na verdade ele encara aqueles religiosos poderosos e acusa-os de terem sacrificado, de terem assassinado a Jesus. E a partir do verso 54, nós temos então a trágica e violenta morte de Estevão. Não leia isso aqui rapidinho, porque nós vamos ler rapidinho e nós vamos achar que o apedrejamento de Estevão foi algo assim, muito passageiro. Não, ser apedrejado era uma forma de morrer muito violenta. Você iria tomando pancadas e pedradas e pancadas e pedras grandes, que o povo ia jogando em você, ia jogando, até que você perdesse a consciência, então de fato viesse a óbito. Então o diácono, cheio do Espírito Santo, morre logo na caminhada, no início da caminhada da igreja, e o seu discurso, a sua palavra, o seu testemunho e a sua morte é um divisor de águas agora no direcionamento que o Espírito Santo está dando à igreja a partir do Novo Testamento, especificamente dentro aí do livro que nós estamos estudando, de Atos dos Apóstolos. E aí, no verso 58, nós vamos ver a direção que o Evangelho vai tomar. E expulsando da cidade, né, Estevão, eles expulsaram Estevão da cidade,
o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui então é a primeira vez que nós vemos aparecer o nome desse rapaz, um soldado dos fariseus, um religioso, doido para pegar os cristãos, e o pessoal guardava ali, deixava as roupas aos pés dele, e ele estava vendo Estevão ser apedrejado. Aqui o texto não fala sobre isso, mas no decorrer da sua história nós vamos ver o impacto que isso teve na vida daquele jovem Saulo, que mais tarde vem a ser nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo de Tarso. Amém, querido? Que Deus nos abençoe. Nós vamos ver agora no próximo encontro que a chapa vai esquentar. A igreja então começa a ser perseguida de fato. Como Jesus foi perseguido, a sua igreja também vai ser perseguida. Então, perseguição para nós não é novidade. O Evangelho nasceu em meio à perseguição. O Evangelho se desenrolou em meio à perseguição. E o Evangelho para nós continua. A nossa fé é marcada por luta, é marcada por guerra, por pelejas violentas contra o império das trevas. Se você está vivendo luta, encare assim como Estevão, que ao ser apedrejado, ele viu os céus abertos. Ele sabia que aqui não era lugar dele e que aquilo ali logo ia passar e ele ia receber a sua coroa de glória. Assim seja na minha vida, assim seja na sua vida também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que nós possamos ser crentes corajosos, resilientes, e como foi esse nosso primeiro diácono a perder a vida por causa do Evangelho de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.